Olá, autoespectadores! Já vai começar mais uma edição do Papo de Garagem. Mas antes de começarmos, confira os destaques dessa edição. No quadro Resenha, vamos comentar dois importantes eventos sobre veículos elétricos ocorridos há poucos dias atrás, dos quais eu tive a honra de participar. Saibam quais as informações mais relevantes que vocês não podem deixar de saber. Hoje tem o quadro Doutor Mobilidade, com a turma da Mobiauto, analisando veículos novos ou usados, que vocês inclusive podem sugerir para que fiquem muito bem informados antes de fazer seu próximo negócio. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Assista nossas dicas para tomar a melhor decisão. E temos ainda uma super entrevista com Márcio Lima, presidente da Anfávia, entidade que representa as montadoras de veículos no Brasil, que vai falar sobre temas quentes que andam sacudindo o mercado, como esses recentes descontos nas compras de veículos. Será que está dando certo? Redução das taxas de financiamento e impostos. Será que comprar automóveis vai pesar menos no bolso? E as últimas novidades sobre carros elétricos no Brasil. Será que vão se tornar mais populares? Enfim, o que a indústria vem fazendo a favor dos seus consumidores? Você já sabe, lugar certo para se manter sempre muito bem informado sobre o mundo da mobilidade é aqui no Papo de Garagem. Solta a vinheta que o programa já vai começar. Agora sim, olá, autoespectadores, sejam muito bem-vindos ao programa Papo de Garagem. Não importa se você trabalha na indústria ou é um consumidor de produtos e serviços de mobilidade, ou quem sabe alguém interessado em saber mais sobre temas como biocombustíveis, veículos elétricos, mobilidade urbana, não importa. É aqui no Papo de Garagem que vocês vão encontrar a informação qualificada e opinativa que precisam. Márcio, o programa de hoje está mais uma vez cheio de novidades e oportunidades de interação para os nossos autoespectadores, hein? Pois é, meu amigo. Meus amigos autoespectadores, mais uma vez, bem-vindos. Obrigado pelo prestígio. Bacelar, é mais uma vez uma honra estar novamente aqui contigo para este nosso quarto programa, para que a gente possa continuar entregando sempre da melhor forma possível esse conteúdo de qualidade aqui no nosso programa Papo de Garagem. A participação de todos os nossos amigos autoespectadores é muito importante, enviando sugestões de conteúdos ou até críticas a respeito do que estamos fazendo por aqui. Interagir com a gente é muito fácil, basta nos mandar um e-mail. Nosso e-mail é papodegaragem@autodata.com.br. Eu vou repetir, papodegaragem@autodata.com.br. Bom, vamos em frente que essa edição do nosso programa vai ser muito importante hoje. Como sempre, vamos começar com o quadro Resenha. Os principais destaques de hoje no Resenha serão seminários sobre eletrificação automotiva que tivemos aqui no Brasil nas últimas semanas. Não é, Marcelo? Sim, Márcio. E na sequência tem o quadro Doutor Mobilidade, com a turma da Mobiauto trazendo um conteúdo muito especial. Um carro seminovo sendo analisado pelo próprio dono. Pois é. E nós vamos fechar o nosso programa de hoje entrevistando nada mais, nada menos que o Márcio Lima Leite, que é o presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que é a entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil. É isso aí. Então vamos chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil. Aliás, uma mensagem nova. Em poucos segundos estaremos de volta. 57 quilômetros. 57 quilômetros. Para um pouquinho. Carrega um pouquinho. 57 quilômetros. Agora só o pessoal da fila! Viva a real experiência de dirigir um carro eletrificado sem a limitação da bateria. Raval H6, o único híbrido com até 170 km de autonomia no modo elétrico e quanto você quiser no combustível. 57 quilômetros. Agora todo mundo! GWM, hello tomorrow. Técnica, solta a vinheta do Resenha.
Bacelar, quero te fazer uma proposta. Como eu considero que o nosso principal quadro de hoje será mesmo a entrevista que faremos com o presidente da Anfávia, eu vou fazer uma resenha um pouco mais resumida. O que você acha? Estou de pleno acordo, Márcio. Legal. Para começar, tivemos 2 eventos importantes sobre a eletrificação automotiva aqui no Brasil nas últimas 2 semanas. Um em Brasília, promovido pela Anfávia, e outro aqui em São Paulo, promovido pela SAE. Você esteve presente nos 2 e acho que é a pessoa mais indicada para comentar um pouco a respeito do que aconteceu nesses 2 eventos, Marcelo. Perfeitamente, Márcio. Vamos começar pelo evento promovido pela SAE, o Simpósio de Veículos Elétricos e Híbridos, na sua 12ª edição. Tivemos não só a presença de importantes executivos do setor, mas também houve espaço para apresentações de papers técnicos, importantíssimo esse espaço de visibilidade para a produção dos nossos jovens universitários de engenharia, além de pitches de startups atuando no entorno da eletrificação de nossa frota. Minha participação foi na moderação de um painel que contou com a presença de Oswaldo Ramos, CCO da GWM, nosso entrevistado na edição de estreia, e Rafael Chang, CEO da Toyota. Ambos deram um show de conhecimento e visão estratégica sobre o potencial de veículos elétricos e híbridos no Brasil. Ambos concordam que o futuro da nossa frota será eclético, com inúmeras alternativas de motorização sendo oferecidas aos clientes, que, por sua vez, terão o poder de decidir a melhor alternativa de acordo com as suas necessidades. Falando em futuro eclético, essa expressão também foi uma unanimidade no super evento promovido pela Anfávia em Brasília. Contando com a presença de praticamente todos os principais presidentes da indústria, muitos representantes do governo, a começar pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e inúmeros jornalistas, foi impressionante o alinhamento das montadoras e entidades setoriais no sentido de não medir esforços para proporcionar aos consumidores todas as alternativas tecnológicas possíveis a um custo o mais acessível possível. Inclusive, a minha participação no evento foi conduzir uma palestra na abertura de um painel dedicado exclusivamente a entender a importância do pleno entendimento das necessidades dos consumidores no contexto das estratégias da indústria. Muito também foi debatido em termos de melhores condições de financiamento e no que a tão aguardada reforma tributária poderá contribuir para a redução dos impostos incidentes na compra de veículos e, consequentemente, redução do preço final. Agora, preservando os direitos de cada um, você sabe que quem inventou essa palavra eclético foi o Christopher Podvygotsky da Scania. Eu tenho muito orgulho de dizer que a primeira vez que essa palavra apareceu foi no seminário de Autodata 2 anos atrás, quando ele falou que o futuro não será elétrico, será eclético. Eu lembro até hoje ele falando essa frase. Demorei para entender, cara. Demorei pelo menos uns 5 minutos para entender, só depois foi cair a minha ficha, cara. Mas acabou virando moda isso depois aqui no Brasil, né? É uma coisa muito, muito interessante, cara. Mas vamos lá. Mudando um pouco de assunto, acho que outra notícia que acho digna de registro refere-se ao fato de que o governo federal resolveu estender, na semana passada, por mais 15 dias, a exclusividade nos descontos para pessoas físicas da medida provisória 1175 para automóveis. Nós vamos ter a oportunidade, inclusive, de falar um pouco mais a respeito disso com o presidente da Anfávia na entrevista que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Na minha opinião, se o programa foi pensado inicialmente justamente para este tipo de consumidor pudesse voltar ao mercado, isso é muito justo, principalmente quando a gente pensa que as locadoras, por exemplo, já têm um baita poder de negociação junto às montadoras. Eu acho que o pessoal das locadoras não concorda muito com esse meu raciocínio, mas eu queria saber o que você acha a respeito disso, Marcelo. Pois é, Márcio. Na verdade, assim, acho que o cenário pode começar a ficar mais claro se a gente trocar as manchetes. Locadoras têm prejuízo, por locadoras têm redução de lucros, o que é bem diferente. Vamos lá. Como já mencionamos nos 2 últimos episódios, esse programa do governo ele tem um alcance efetivo muito reduzido em termos de quantidade de automóveis aptos aos descontos, algo na casa de 100 mil, 120 mil unidades. Mesmo considerando vendas totais na casa de 2 milhões de veículos em regime normal, vê-se logo que essa pequena quantidade mal atende à demanda reprimida dos consumidores. Inclusive, é só observar a velocidade com que o orçamento alocado de 500 milhões se esgotou.
Portanto, a redução de lucro das locadoras tem menos a ver com a prioridade na compra desses veículos com desconto e muito mais a ver com a limitação do programa em si. Ninguém, nem as locadoras, discute a prioridade dos consumidores nesse assunto. Mas é compreensível, por outro lado, que elas se sintam prejudicadas nesse momento. Até porque, vamos lembrar, elas têm sido responsáveis por uma fatia enorme das vendas da indústria nos últimos tempos. E se elas renovam suas frotas, também conseguem prestar um serviço de ainda mais qualidade para os consumidores e serviços de locação. Bom, Bacelar. Bacelar, eu vou me reservar o direito de guardar o último registro dessa resenha para jogar um pouco de confete em Autodata, que é a revista que eu, com muito orgulho, represento, e que chegou neste junho a sua 400ª edição, cara. Aqueles que frequentam o setor automotivo já sabem, mas acho que não custa nada reforçar. A Autodata é a principal publicação de análise econômica do setor automotivo da América Latina. Existe já há pouco mais de 30 anos. E, cara, vou te falar uma coisa. Conseguir chegar a mais de 400 edições é um feito muito grande para uma editora de médio porte como a nossa. Essa edição número 400 de Autodata, que foi para o ar na semana passada, me encheu de orgulho, porque num trabalho jornalístico inédito e muito competente que foi feito, e que foi brilhantemente dirigido pelos jornalistas Leandro Alves e Pedro Kutner, que são diretor editorial da Autodata e o editor da revista, né? Mostra com clareza quais os caminhos que o setor automotivo brasileiro trilhará ao longo dos próximos anos para tentar voltar a crescer aqui no nosso Brasil. Tá tudo lá, gente. Desde os próximos passos do Rota 2030, as discussões em torno da tão necessária neoindustrialização do nosso Brasil, o ritmo e a real necessidade da eletrificação do nosso país e a importância dos biocombustíveis no futuro do Brasil. Só para lembrar, a leitura da revista Autodata é gratuita, basta entrar no site de Autodata em www.autodata.com.br e acessá-la. Tá? Desculpe-me pela emoção, eu participo desse projeto desde o seu nascedouro, né? E realmente é muito bom. Eu nunca imaginei que a revista fosse chegar em 400 edições, é muito bom ver um filhote chegar nessa maturidade tão grande. Então, obrigado aí pelo espaço. Sem dúvida nenhuma, Márcio. Eu mesmo me sinto super honrado de acompanhar o trabalho de altíssima qualidade que todo o time da Autodata presta, não só para a indústria, mas para a sociedade como um todo. Vocês merecem todos os parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E agora é hora do quadro Doutor Mobilidade. Nesse quadro, uma parceria com a Mobiauto, apresentaremos análise de automóveis novos ou usados que vocês, inclusive, podem sugerir para mantê-los sempre muito bem informados. Inclusive, sugira a visita ao site deles, o link aqui na descrição, para conhecer com mais detalhes os trabalhos que eles desenvolvem. Produção, solta a vinheta. Peugeot 308 THP Flex automático do ano 2017 é uma boa compra? Quem vai te responder isso hoje é o David. Não, bora conhecer esse 308 de perto. Bom, nada como começar com aquilo que os nossos olhos veem, que é o design, o visual. Eu particularmente gosto bastante, acho o 308 bem atual para um carro que está fora de linha, mas é lógico que você quer a opinião do David e é a dele que importa. O que você acha aí do visual? Eu gosto bastante, especialmente dessa segunda fase, né, com um facelift, que tira um pouco daquela cara de Peugeot 206, 307, que a Peugeot vinha carregando aquela linha de design por muito tempo. Então, o facelift é muito mais atual, traz uma cara mais de carro europeu, né, para o carro, e o hatch médio, né, que para quem gosta de carro, sempre é uma carroceria que atrai. Então, é um carro que é bastante atual, ninguém fala que o carro já tem aí 5 anos de idade, né? Então, assim, para mim, especialmente esse facelift que tem no conjunto ótico dianteiro
E as lanternas traseiras, para mim, atualizaram o carro no que precisava. Bom, vamos começar o nosso papo aqui sobre o 308, lembrando que esse quadro é a opinião do dono, então quem vai falar mais é o David, que é o proprietário desse 308 2017, essa é a versão Grife, né? Isso. Completona. E o primeiro aspecto que eu quero saber aqui do David é com relação ao espaço. Mais do que suficiente, eu basicamente, quando vou sair, ou tô sozinho, ou tô acompanhado da minha namorada, às vezes do cachorro, então o espaço pra gente é bem suficiente. E já falando de manutenção, você provavelmente pesquisou aí antes de comprar a respeito de manutenção, porque se fala muito de Peugeot, fala que quebra, fala isso, fala aquilo, o pessoal fala muito às vezes sem saber. Ele não é muito mais caro ou muito mais barato que um TSI, ele tá bem dentro da mesma média. Ele tem sim algumas peças que são mais caras, mas geralmente essas peças são trocadas nos monocombustíveis. Esse aqui que é o Flex, que já vem atualizado, com a correia de comando diferente, tampa do conjunto de válvulas diferente. Ele já vem basicamente com todas as correções que precisava vir. E peça não falta, porque é um motor que ainda está disponível. A gente ainda tem ele no 2008, tem ele no C4, tem ele em outros carros da Peugeot. Então, dificuldade nenhuma de achar peças. Todo mundo elogia o 1.6 THP, são 173 cavalos nessa versão Flex, 24 kg de torque. Eu já andei em outros carros THP, já andei também no 308, mas lógico, eu quero saber do David o que ele acha do desempenho, seja urbano, seja em rodovias. Eu imagino que não falte fôlego. Você não tem um turbo lag, você não tem uma demora para entrega de potência e ela vir de uma vez te assustando. O carro ele é lineado o tempo inteiro. O consumo também me agradou bastante, tanto na estrada, fazendo mais de 15 km por litro, quanto na cidade com trânsito pesado, assim, 2 horas de trânsito, ar ligado, o carro fazendo acima de 8. Então, com relação a desempenho e consumo, para mim, super tranquilo. Bom, este foi o Peugeot 308 com o David aqui no Opinião do Dono. Eu espero que a gente tenha esclarecido todas as suas dúvidas. Você deixe um pouco o preconceito com a marca de lado e perceba que essa é uma ótima oportunidade de negócio, pelo menos na opinião do David, né não? É isso aí. A gente fica por aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no nosso canal. Valeu! Então, o que acharam? Vocês têm interesse em assistir a análise de um automóvel específico? Envie suas sugestões para o nosso e-mail e visite o site da Mobiauto, link na descrição, para conhecerem melhor o que eles podem oferecer para vocês. Muito bom esse novo quadro, Bacelar. Bom, chegamos ao momento mais aguardado desse nosso programa, que é o nosso quadro Entrevista. Técnica, solta a vinheta. Bom, amigos autoespectadores, eu não tenho nenhuma dúvida que a nossa entrevista de hoje vai ser a mais importante que nós fizemos até agora nessa curta história do nosso Papo de Garagem. Porque o nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos que o Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ou seja, a entidade que congrega as montadoras instaladas no Brasil. Márcio, bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse nosso convite para participar nesta 4ª edição do nosso Papo de Garagem. Muito obrigado, Márcio Stefano, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Um grande abraço, Ricardo Bacelar, grande amigo, muito obrigado pelo convite, prazer. Bom, eu vou fazer uma rápida apresentação tua, Márcio. O Márcio assumiu a presidência da Anfávia em maio do ano passado. Ele é diretor jurídico de relações institucionais da Stellantis para a América Latina e atua no grupo desde o ano 2000. Ele é graduado em Direito e Ciências Contábeis, é mestre em Direito Empresarial e pós-graduado em Gestão Estratégica com especialização em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Entre outras atividades, além de presidente da Anfávia, que já lhe toma um bocado de tempo, né, Márcio? Ele é diretor da Stellantis e também diretor da Stellantis, que também lhe toma outro bocado de tempo. Ele é professor convidado da PUC Minas para o curso de pós-graduação em Direito Tributário.
diretor da Associação Comercial de Minas Gerais e membro do Conselho Estratégico da FIENG. Eu não sei como é que você consegue ter tempo para fazer tanta coisa, cara. Vamos começar a nossa entrevista. Mas nosso público é bastante, vamos dizer assim, eclético, para ficar num termo que está bastante em moda aí no nosso setor automotivo, não é? Por isso, nós temos o hábito de abrir essa nossa entrevista sempre com uma mensagem dirigida aos jovens que estão chegando agora ao nosso mercado de trabalho. O setor automotivo sempre foi um sonho para os jovens, né? Você, por exemplo, eu sei que construiu uma carreira muito bonita desde a época da Fiat e também agora na Stellantis. Existe, na tua opinião, espaço para os jovens trabalharem neste setor automotivo ultra-tecnológico que está nascendo a partir de agora no Brasil? Eu adorei essa palavra sua, viu, Márcio, do eclético, porque isso tem sido realmente uma palavra muito utilizada no nosso setor, no nosso mercado. É a mais pura verdade. Vivemos um momento de um setor eclético. E para ter as novas tecnologias, nós trabalhamos muito e a cada dia mais vamos trabalhar ainda mais com talentos. E esses talentos não são apenas talentos, pessoas, os jovens que entram no mercado de trabalho. São novas funções, novas profissões que têm surgido no setor automotivo. Eu me lembro que até alguns anos, o que a gente falava é que o nosso setor era um setor cheio de pessoas que não se atualizaram, era um setor ultrapassado de uma forma geral. E hoje o que a gente percebe é um setor com uma tecnologia de ponta. O automóvel hoje ele é um grande aplicativo e a tendência é que ele seja cada vez mais um grande aplicativo. Quanto mais ele tiver funcionalidade, ele mais vai atrair o consumidor. Então, para essas profissões, para essas pessoas, esse mercado ele continua extremamente pujante. Nós temos 1.200.000 pessoas trabalhando no setor automotivo, direto e indiretamente, e cada vez mais nós somos verdadeiras big techs. Nós trabalhamos com uma tecnologia avançada, gerenciamento de informação, dados dos consumidores, para você oferecer serviço, para você oferecer mobilidade, soluções. Então, as profissões também estão ligadas diretamente a essas questões. E é claro que tem a engenharia tradicional, tem áreas administrativas, financeiras, mas para os jovens, aqueles que principalmente são os amantes da tecnologia, o setor automotivo ele tem muito a oferecer e cada dia mais são novas tecnologias e profissões que nós desconhecemos. Nós desconhecemos, mas nós sabemos que tem um grande futuro que nos espera. Márcio, aproveito também para agradecer imensamente a tua presença aqui. Para nós é uma grande honra, né? Você estar aqui no Papo de Garagem. Certamente fala em nome dos autoespectadores que estão aqui nos assistindo, todos muito ávidos para ouvir as suas palavras. Mas vamos lá. Há poucos dias atrás, vocês organizaram um grande evento em Brasília que, para mim, serviu como um grande marco na história dos veículos elétricos no país. Foi muito representativo observar a sinergia e alinhamento das empresas do setor e entidades governamentais presentes, no sentido de proporcionar condições para ampliar a oferta de infraestrutura e produtos, talvez até incluindo produzi-los localmente em algum momento no futuro. O que os nossos consumidores que nos assistem podem esperar como desdobramentos positivos para eles? Olha só, esse evento ele foi um evento extraordinário. Nós não imaginávamos a repercussão desse evento. Ele foi um mini salão do automóvel voltado para a nova tecnologia. Ele, na América Latina, foi o evento mais importante para a tecnologia, para o elétrico e para a eletrificação de uma forma geral na América Latina. Mas ele foi considerado um dos melhores eventos do mundo.
nós tivemos a participação da OICA, que é a organização dos construtores de automóveis, fabricantes de automóveis no mundo. Então, o presidente da OICA participou conosco. Nós tivemos representantes espalhados pelo mundo, professores e grandes especialistas falando para o setor e para o setor de autopeças, para a questão de industrialização, para o governo, para a sociedade, os desafios da eletrificação e as oportunidades, que são muitas. Nós temos muitas oportunidades com a eletrificação. Então, de uma forma geral, foi um evento extraordinário, contou com participação de grandes nomes da indústria e do mercado, de uma forma geral, concessionárias, fornecedores. Cada montadora, Ricardo, teve a oportunidade de colocar de peito aberto qual que é o caminho que ela vai seguir. Isso é uma coisa muito rica. Nós tivemos o debate de montadora A dizendo, olha, eu vou por esse caminho, eu não acredito neste outro caminho pelos próximos 10, 15, 20 anos. A outra montadora dizendo, não, eu vou por este caminho, por esta e esta razão. Então, você ouvir no painel dos CEOs, cada CEO abrindo de peito aberto a sua visão da eletrificação e como isso vai ocorrer no Brasil pelos próximos anos, no Brasil e na América Latina, de certa forma, pela posição do Brasil como produtor de automóveis, isso foi de uma riqueza muito grande. Então, esse evento ele marca a história dos fabricantes de veículos automotores no Brasil e no mundo. Por quê? Só para finalizar. Quem estava ali, quem produz 95% dos veículos elétricos no mundo, são os fabricantes. Então, mesmo que estava lá, ele é do Brasil, mas o colega dele, que ele fala todos os dias, lá da área de tecnologia, ou da área de produção, da engenharia, é o mesmo que está sentado lá nos Estados Unidos, na China. O grupo hoje, ele acaba falando matricialmente. Então, é a mesma família. A pessoa da montadora A no Brasil, ele tem um colega que ele conversa todos os dias com ele, que está na China, que está nos Estados Unidos. Então, essa mesma turma é que tem uma experiência, que é uma experiência que ninguém tem. Não é uma ideia, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai funcionar dessa forma, mas ele está dizendo, olha, eu vivi isso no meu país, a minha montadora viveu isso e vai funcionar assim, esse assado, guardadas as particularidades de cada país. Mas foi um evento extraordinário. E o tal do eclético, né? Que, por sinal, foi um termo que nasceu no seminário de Autodata, trazido pelo Christopher Podgorski, presidente da Scania, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Né? Lá veio durante o seminário inteiro, pelo que eu entendi, né? E foi lindo, né? Agora, ao mesmo tempo que vocês discutiam bastante essa questão da eletrificação, essa questão da descarbonização, teve um outro assunto muito em voga durante todo esse mês, que foi a discussão do mercado, né? Os problemas que o Brasil atravessa nesse momento no mercado automotivo, inclusive com a presença forte do governo nessa discussão, né? Através da medida provisória 1175, o anúncio dessa questão da ajuda do governo. Eu sei que ainda nós não temos os números fechados, mas nessas alturas do campeonato, passado já quase um mês aí do anúncio aí da medida provisória 1175, você acha que já conseguimos fazer uma avaliação prática dos resultados da medida, né? Em termos, preferencialmente separado em termos de automóveis e veículos comerciais? Eu sei, por exemplo, que veículos comerciais a gente acabou não tendo lá muito resultado. Eu acho que a gente conseguiu usar mais ou menos 10% dos recursos que o governo acabou alocando aí, né? O governo, inclusive, acabou estendendo na semana passada o prazo para consumidores, pessoas físicas e automóveis, em mais 15 dias. Você pode dizer a respeito disso para a gente? Primeiro, a gente tem que dar um passo atrás e falar, né, o porquê dessa medida provisória. O governo, ele sempre colocou que ele achava o seguinte: o preço do automóvel
está caro para a população. E é uma verdade, esse automóvel é caro. Quando a gente compara com aquele automóvel popular da época do presidente Itamar Franco e traz a correção pela inflação, ele não está caro. Mas o brasileiro perdeu renda ao longo das décadas. E o automóvel ficou inacessível, principalmente pela taxa de juros. Então, essa medida provisória, de fato, ela recuou o preço dos automóveis de até R$ 120 mil e trouxe a possibilidade do consumidor ter o seu carro zero em condições mais acessíveis. Igualmente, provocou também uma competição entre as montadoras, que também era o desejo do governo, e isso barateando o preço do automóvel. Então, essa primeira fase de atender o consumidor, embora com um recurso limitado, ela foi muito positiva. Obviamente, cria um efeito esperado, que é uma questão na indústria, porque na primeira fase, como limitou apenas a pessoa física essa medida, as pessoas jurídicas que correspondem a 50% das vendas dos automóveis nessa faixa de preço, elas não compraram, elas ficaram aguardando se haveria uma segunda tranche para as pessoas jurídicas, e isso houve um recuo do mercado. Então, o balanço primeiro aspecto, barateou, tornou o carro mais acessível para o consumidor pessoa física, mas de uma forma para os fabricantes de automóvel, acabou gerando um estoque mais elevado. Então, nós não vamos fechar junho com um balanço positivo. A indústria ela vai encerrar o mês com um volume significativo de estoque e com algumas paralisações de fábricas. E isso muito em função do que já vinha ocorrendo antes mesmo da publicação da medida provisória que trouxe uma redução para o consumidor. Falando dos comerciais e dos pesados de uma forma geral, o programa é um programa mais a médio prazo, ele não tem esse custo como o de automóveis leves. Então, a ideia é que isso gere, que isso tenha como princípio criar um mecanismo para a renovação da frota. Então, ele não tem um efeito tão imediato como tem para automóveis leves. No que se refere especificamente em caminhões, se você me permite a observação, a tendência é que o resultado prático disso aconteça agora, é o contrário, né? Aconteça agora com a entrada da pessoa jurídica no sistema, né? Porque se a venda já estava difícil para as empresas, né, comprarem os caminhões de Euro 6 em função do preço, imagina para um proprietário de um caminhão com 20 anos de idade chegar num caminhão zero, quando estava limitado a pessoa física. Agora, Márcio, pelo que eu entendi que você falou, o resultado prático em termos de estoque, de redução de estoque, em termos de unidades vendidas, vamos chamar assim, no que se refere a automóveis, acabou saindo um 0-0 quase, né? Como é que vai ficar no futuro? Vai ter uma postergação disso? Vocês esperam uma postergação, talvez, disso, para resolver esse problema, esse impasse, por exemplo? A Abla reclamou muito, né, quando teve a postergação dos 15 dias, porque ela tinha parado a venda. Ela parou as compras, né? As locadoras simplesmente estavam esperando a vez dela chegar e aproveitarem um pouco do pacote também, né? E elas pararam de comprar esperando isso, né? Então, de repente, pode ter uma postergação para que as locadoras possam usufruir um pouco disso também. Por outro lado, existe um certo consenso no país de que enquanto os juros não baixarem, o problema dos mercados vai permanecer. E aí eu vou te perguntar uma coisa, né? A Luiza Trajano, por exemplo, berrou recentemente que muitas empresas vão quebrar se os juros não baixarem, né? O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Robson Andrade, disse na semana passada que o que gera impacto no negócio de automóveis e caminhões é o crédito de longo prazo e taxa de juros baixa. Você concorda com eles? Concordo sim. Vamos falar primeiro da postergação, que foi a primeira colocação que você fez. Vamos separar entre desejo e realidade. O nosso desejo era que o programa se estendesse e que novos aportes fossem efetivados e com um horizonte de 12 meses.
porque durante esse período a gente ia criar um ciclo virtuoso, e com isso teríamos novos entrantes, novas montadoras que teriam tempo para se preparar para entrar nesse mercado, e quem iria se beneficiar somente o consumidor e, obviamente, a sociedade. Então, de uma forma geral, esse era o nosso desejo. Agora, o governo tem limitações fiscais, e nós entendemos isso. Então, o governo sempre tem colocado que o programa não vai ser renovado e que é apenas só apenas os 500 milhões de reais. Eu penso que realmente não vai haver qualquer postergação ou prorrogação no programa, em função da situação que já foi apresentada. Então, isso nós não temos expectativas como setor de prorrogações. Falando da questão da taxa de juros, para o nosso mercado crescer, é fundamental. Nós entendemos muito a posição do Banco Central. O Brasil, como país, cresceu, nós temos uma inflação sob controle. Acho que, de uma forma geral, todo o papel do Banco Central foi muito importante para o país. Agora, para a indústria, para o consumo, é um efeito antagônico. Os juros altos, ele cria na indústria uma paralisação. O consumidor, ele não consegue comprar um carro pagando o dobro do preço do carro em 3 anos de financiamento. É impensável. 3, 4 anos ele paga praticamente 2 vezes 2 carros. Então, você retirar a possibilidade da pessoa física adquirir o seu automóvel, com os efeitos que nós conhecemos. O efeito na geração de empregos, o efeito em questões ambientais, porque você aumenta o volume e as trocas de veículos com mais de 12 anos de uso. Então, de uma forma geral, o efeito para a indústria e para o consumidor não é positivo. E nós endossamos, sim, que para a nossa indústria crescer é fundamental a redução da taxa de juros. Antes de fazer mais uma pergunta aqui para o Márcio Lima, nosso entrevistado, eu queria lembrar aos nossos autoespectadores, né, que eles podem sugerir temas para serem discutidos aqui, pessoas para serem entrevistadas também. Não perca essa oportunidade de interação e venham fazer um show junto com a gente. Voltando aqui, Márcio, outro aspecto econômico, pegando carona na pergunta anterior, né, outro aspecto econômico importante para os consumidores é o nível elevado de impostos embutidos no preço dos produtos da indústria, né? As notícias dão conta de estarmos cada vez mais próximos da sonhada reforma tributária, que criará um imposto único IVA na casa de 25%. Se a gente considerar que atualmente a gente está lidando com uma taxa na casa de 40%, nossos potenciais clientes podem esperar uma redução significativa no preço final dos veículos se a reforma vier ou quando a reforma vier? Primeiro, Marcela, nós apoiamos muito a reforma tributária, para deixar isso bem claro. A reforma é fundamental para o crescimento do país e para a indústria, e de uma forma geral, é inegável. Apoiamos e trabalhamos muito nesse sentido. Agora, de um efeito prático, nós ainda temos algumas questões pendentes. Por exemplo, o texto, até agora, é um texto que prevê a alíquota única, que é um pouco a proposta, desde o primeiro momento, do CECIF, o Centro de Cidadania Fiscal, e que estava no bojo da PEC 45. Falando de uma alíquota única, ela pode criar a famosa neutralidade fiscal esperada pelo governo, mas ela cria na própria economia, alguns ganham e outros perdem. Isso é inevitável para se chegar a uma neutralidade. E a nossa avaliação, nós temos alguns produtos que irão perder competitividade, outros irão ganhar. Hoje o nosso sistema é um sistema de seletividade, de essencialidade. Ou seja, se o veículo ele é um veículo popular,
ele tem uma carga tributária inferior a um veículo considerado premium de luxo. Vou te dar um exemplo. Um carro popular hoje paga em torno de 5% de IPI, e ele paga no segmento premium aí em torno de 20%, 23% de IPI, só o IPI. Quando você fala que vai ter uma alíquota única, você vai acabar elevando a carga tributária do veículo popular. Isso é indiscutível. Não tem fórmula mágica para isso. E aqui, provavelmente, aquele segmento mais premium vai ter uma redução da carga tributária. E nós, como setor, trabalhamos que deveríamos ter algumas alíquotas, não muitas, mas 4 alíquotas, 5, para você equilibrar e dar uma maior competitividade àqueles veículos que têm uma pegada ambiental, que emitem menos, que contribuam mais para questões ambientais e sociais. Então, de uma forma geral, nós não vamos ter um alívio tributário de imediato, mas a gente vai ter um alívio tributário a médio e longo prazo, com maior simplificação e segurança do sistema. Mas eu não acredito em redução da carga. Mudar um pouquinho aqui, ainda falando sobre os números da indústria, né, mas talvez até sobre um pouquinho mais sobre modelos de negócio. Desde que a nossa pesquisa automotiva de 2019 deixou claro o interesse do brasileiro em ter à disposição veículos por assinatura, a gente tem assistido praticamente todas as montadoras e locadoras passando a disponibilizar esse tipo de oferta. Você acha que a assinatura veio para ficar no Brasil? É de fato mais uma alternativa concreta para que mais consumidores viabilizem o acesso ao automóvel? Claro, acho que a gente vai ter uma pluralidade de situações, né? Nós não podemos imaginar que o mercado vai trabalhar com um modelo de uma vida, né, que é a propriedade do automóvel. A propriedade do automóvel é uma das alternativas para se ter a posse e a mobilidade. Mas você, além da propriedade, você pode ter o carro por aluguel, você pode ter o aplicativo. Então, o que nós oferecemos e que o setor tem trabalhado é para oferecer mobilidade para a população da nova. Agora, como vai dar a mobilidade, ele quer escolher. Então, ele vai ficar assim, e os aplicativos e a locação, de uma forma geral, ela passa a ter uma grande relevância no mercado. Agora, Márcio, o secretário de Desenvolvimento Industrial do MEDIC, o Wallace Moreira, disse em recente entrevista que ele deu à revista Autodata, e um dos pontos que está sendo negociado aí na fase 2 do Rota 2030, dentro da política de modernização da indústria do país, é uma maior inserção do setor automotivo no comércio internacional. Segundo ele, o aumento das nossas exportações é prioritário para o Brasil de agora em diante, e isto é um sonho antigo da indústria automotiva para viabilizar a utilização da nossa capacidade produtiva. O que você comentar a esse respeito para a gente? Essa fala do secretário Wallace é perfeita. Foi uma das melhores que para a gente soa como uma boa música, a fala do secretário, porque a nossa indústria, primeiro, nós temos tecnologia de ponta, Márcio. Os nossos produtos, eles competem igualmente com qualquer produto lançado no mundo. A indústria brasileira chegou com um nível de tecnologia, de conhecimento, de maturidade extremamente positivo. E nós precisamos trabalhar com o cenário de exportação. Até bem pouco tempo atrás, o mercado brasileiro ele absorvia praticamente a totalidade da produção da capacidade instalada. Então, as próprias montadoras não tinham um foco tão prioritário para as exportações. E hoje também nós pagamos o preço disso. Então, o Brasil ele está correndo atrás do prejuízo no sentido das exportações, e nós precisamos de trabalhar muito a competitividade. Competitividade, seja com o custo do Brasil,
E também como presença mesmo, trabalhar como prioridade da indústria a exportação, não apenas para a América Latina, mas principalmente para a América Latina. Hoje você vai ao Chile, você vê como o mercado é abastecido por produtos asiáticos, não apenas como concepção asiática, mas vindo da Ásia. Quer dizer, nós estamos perdendo competitividade no nosso quintal. Isso não faz sentido. A Argentina, igualmente, tem feito avanços nesse sentido. A Colômbia tem as próprias montadoras brasileiras começam a perder espaço na Colômbia por produtos vindo das suas próprias marcas de outros países. Quer dizer, isso é impensável. Nós estamos deixando de gerar emprego e investimento no Brasil para trazer produtos de outros países. Então, essa fala é perfeita. Nós temos soluções tecnológicas e técnicas para disputar nesses mercados e nós temos muito a oferecer, desde os biocombustíveis, outras soluções, o híbrido, o elétrico. Nós temos realmente uma capacidade que a gente pode contribuir nesse processo. Forma tributária já, eu acho que é o caminho para isso, né? Competitividade é a palavra. Principalmente nas exportações. Agora, um detalhe, desculpa, mas quando a gente fala da reforma tributária, hoje o Brasil exporta tributo. A gente sabe que isso é um problema nas exportações. A reforma tributária ataca boa parte disso, mas não resolve o problema. Porque boa parte desse tributo que a gente exporta é o custo embutido através da folha de pagamento, dos encargos sociais, do imposto de importação. Nós temos tributos que incidem em cascata e que acabam onerando as exportações. E que nós continuaremos também a ter. A reforma tributária, ela ameniza, é fundamental, mas ela ainda é uma reforma possível, não é a reforma sonhada pelos brasileiros. Muito bom. Márcio, deixa eu colocar uma pergunta a mais nessa nossa história, um comentário que eu fiz no último resenha, no resenha do nosso último programa, tá? Não sei se você sabe, eu acho que você sabe, eu já comentei contigo, né? Eu comecei na indústria de caminhões nessa minha carreira há trocentos anos atrás, tá? Historicamente, o Finame sempre teve uma participação muito importante na venda de veículos comerciais no Brasil. Isso teve a história encerrada no início do governo Bolsonaro, 4 anos atrás. Eu lembro de um seminário que foi criado pela Anfávia 4 anos atrás, com o presidente do Finame, que estava sendo impulsado no começo do governo Bolsonaro, e a nítida impressão que eu tinha é que ele não fazia a mínima ideia do que representava o Finame para a indústria de caminhões naquela época. Por coincidência, a venda de caminhões via Finame, que historicamente representava 70% da venda de caminhões no Brasil, caiu para 25% no final do ano passado. Tá? Não está na hora de voltar a conversar com o Finame para que o Finame volte a incentivar a venda de caminhões no Brasil? Porque um caminhão é um bem de produção importante para caramba no transporte da indústria aqui. A gente não tem outro tipo de transporte no Brasil que não seja caminhão. Uma ótima colocação. Primeiro porque, vamos pensar, o Brasil, quando nós deixamos de ter uma participação maior de vendas com produtos através do Finame, ele foi um problema para a nossa indústria. Só quando você trabalha com taxa de juros de 2% ao ano, e mais no spread, tudo bem, você não vai ter uma taxa de financiamento de 8%, vai ter de 6%, de 5% via Finame, ou seja, a diferença não é tão significativa. Então, isso num primeiro momento, quando acabou-se o Finame, o que reduziu a participação do Finame, ela não trouxe um impacto tão nocivo para a indústria. Porém, agora sim, o que a gente percebe é que a volta do Finame para uma participação maior e em condições mais atrativas, ela é fundamental para essa indústria crescer. E não só para o carro novo, para o caminhão novo. Ele deveria vir também para o caminhão seminovo, usado. Porque com isso você permite a venda do caminhão seminovo, do usado, e você vai criando uma renovação automática da frota. Então, quando a gente fala do Finame,
Ele, em outras palavras, ele tem um impacto ambiental e social muito grande para o país. E hoje, como nós sabemos, o nosso transporte ele depende substancialmente de transporte rodoviário. Então, a volta do Finame para caminhões, ela é urgente e ela é fundamental para o nosso crescimento. Assim como sempre foi, né? É um absurdo que hoje isso não existe mais no meu ponto de vista. Bom, para fechar, cara, como é que você analisa a chegada do Filipão no teu Galo lá em Minas Gerais, cara? Parece que eu tenho a sensação, assim, que ele não costuma se dar muito bem lá no Mineirão, né, cara? Olha, Márcio, você deixou a melhor pergunta para o final. Nós vamos conversar no final do ano e o Filipão, uma coisa que estou certo, o Filipão vai ser campeão brasileiro. Anota o que eu estou te falando e no final do ano a gente volta a conversar. Mas ele não vai tomar nenhuma goleada mais lá no Mineirão, pelo menos. De forma alguma, de forma alguma. O Filipão é um craque. Beleza. Só posso dizer, continue seguindo o líder. Todos alvinegros, né? Um mineiro, um carioca e um paulista. Todos alvinegros. Mas eu vou aqui... É aquela história da boa conversa, né? Uma hora ela tem que acabar e a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Eu tenho certeza que os nossos autoespectadores todos também estão felizes aqui com a qualidade do conteúdo que a gente está entregando. Mas a gente tem um tempo aqui, a gente tem que respeitar a agenda do Márcio e agradecer de novo imensamente a tua presença aqui, Márcio. A gente fica mais uma vez super honrado e eu espero que a experiência também tenha sido muito boa aqui para você e para os nossos autoespectadores, com toda certeza. Xará, foi realmente uma grande honra recebê-lo nesse nosso programa. Eu tenho certeza que essa entrevista foi muito esclarecedora. Muito obrigado, realmente... Sabe, nessa quarta edição, ter o presidente da Anfávia com a gente realmente é uma conquista pra gente, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado, Márcio. Obrigado, Bacelar. Um grande prazer estar aqui. E eu já vou reservar uma camisa do Atlético com a assinatura do Hulk para a gente sortear aqui. Quando o Atlético for campeão brasileiro, a gente vai sortear no garagem. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando, então, mais uma edição do nosso Papo de Garagem. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Se vocês gostaram, não esqueça aí de dar o seu like e se inscrever no canal para você ficar sempre atento com os novos conteúdos que vêm aí pela frente. Bacelar, acho que fizemos um excelente programa. Meus amigos espectadores, mais uma vez foi muito bom estar com todos vocês novamente. Acho que fizemos um novo excelente programa. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de ativar o anúncio das atrações do próximo programa que irá para o ar no dia 13 de julho. Até lá!